Muito bem. Vamos ver aqui se estamos ao vivo para mais esta live. Vamos lá. Normalmente o YouTube me traz propagandas antes do teste. Ok. Vamos ver. Então. Sim, estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Canal este conduzido por mim, como sempre digo, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em estética e pela USP, professor nas áreas de cinema e arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Como vocês sabem, eu sempre digo, aqueles que me seguem, este canal é dedicado a discussões relacionadas à arte, ao cinema e às epistemologias humanas que englobam, né, esses campos e dão tanta riqueza para a gente fazer sempre um debate transdisciplinar. Este canal só é possível de acontecer e vem acontecendo com a participação de vocês. Portanto, se é novo ou nova no canal, já vá se inscrevendo, deixando seu joinha, ativando a sineta para receber as notificações e comente bastante também. Vocês que já estão aqui, por favor, compartilhem também, vocês que estão chegando, porque assim a gente vai ampliando o nosso hall, a gente vai crescendo nessa urdidura, trazendo mais teiudos e teiudas, como eu sempre digo, para esta urdidura maravilhosa que é esta teia de ideias. E você pode nos apoiar financeiramente também, se quiser e se puder, mandando o seu superchat, deixando valeu demais, super sticker, enfim, todas as ferramentas que o YouTube disponibiliza para vocês, mas também pode nos apoiar diretamente pelo Pix do canal, que é este que vocês estão vendo aqui. E dessa forma a gente vai reinvestindo para fazer com que o nosso espaço de discussões transdisciplinares cresça cada vez mais, não é? Eu quero muito aqui dar boa tarde ao pessoal que está chegando, já temos um público bacana aqui já. Boa tarde a todos, minha querida mãezinha Zuleika Mamprim, que sempre está aqui com a gente, a primeira a chegar e a última a ir embora, como eu sempre digo. Meu querido Wellington Amorim, que já esteve aqui no Domingo é Freud, né? Esse quadro dominical, dando boa tarde a todos. Mariana Nascimento Risuto, minha querida aluna, boa tarde, querido professor, muito boa tarde, querida aluna. Tá lá o Wellington dizendo boa tarde, Doni, aqui é seu amigo carioca sem maldade na alma. O Wellington brinca muito comigo porque eu sempre digo, né, para ele, olha, você é carioca, o carioca ele já vem com o app da maldade instalado de fábrica. Claro que é uma brincadeira para, inclusive, né, falar dessa rivalidade que existe entre paulistas e cariocas. Eu tenho grandes amigos paulistas e cariocas no Rio de Janeiro, inclusive paulistas vivendo lá, que gostam muito de lá, e, na verdade, não é nada contra os cariocas, afinal de contas, não há pessoa mais insuportável que o paulista, e eu digo isso com conhecimento de causa, não é? Daniel Fraga dando boa tarde também para a gente aqui. Sempre que você fala teiudo, eu penso besteira. É óbvio, né? O Wellington tem uma mente extremamente suja. Boa tarde, professor. Temos aí mais gente, né? Chegando, e Matheus Morgan dizendo boa tarde, professor, muito boa tarde, Mariana dizendo um dos melhores professores que já tive na vida, e esse canal é incrível, sempre acompanho e aprendo muito. Bondade sua, minha cara, muito obrigado pela consideração. Gente, como vocês sabem, o Domingo é Freud, é esse espaço em que a gente discute temas relacionados à cultura de uma forma geral, sempre permeado aí pela psicanálise, pela psicologia analítica e junguiana, não é? É quando eu trago alguns temas recentes ou alguns temas palpáveis, né, que escapam a
essa questão um pouco mais abstrata das teorias da arte, das teorias da psicologia, para tentar dar um tom mais palpável para que a gente possa assim, discutir de igual para igual, ali, olhando para a realidade e vendo como isso pode ser analisado a partir, né, desses dogmas e dessas epistemologias todas que a gente tem por base. O que a gente vai fazer aqui hoje é um react, né? Assim, eu já fiz outros reacts aqui, quando algo que eu vi na internet, que é esse espaço em que tudo é possível, todo mundo tem voz, todo mundo quer ter a sua opinião a respeito de algo. Já fiz alguns reacts aqui antes, mas não é do meu feitio, porque eu acho que tem se tornado cada vez mais uma modinha, né? Normalmente os canais aí acabam lucrando em cima de outros canais fazendo react para né, acaba se tornando um fim em si mesmo para poder fazer o canal crescer. Embora haja canais aí bastante importantes e bastante interessantes que se valem desse react para poder enriquecer justamente o conteúdo próprio. Eu vou fazer um react aqui hoje de um corte de um canal que eu gosto muito, acompanho bastante, acho bastante interessante, me informo pra caramba, que é o canal do Pirula. O Pirula é um desses personagens muito importantes que eu, pelo menos, conheci durante a pandemia, mas depois eu fui ver que ele já tinha canal desde 2006, quando o YouTube surgiu. Né? E o Pirula é um cientista. Né? O Pirula ficou muito em evidência juntamente com o Attila Yamarino, com a primeira encarnação de Natália Pasternak, na época da pandemia. Né? Justamente por criticar a forma como a mídia meio que distorcia a ciência e não popularizava a ciência para um grande público, tornando então a ciência algo estranho e corroborando para o negacionismo. O Pirula é um cara que tem tentado e tentava naquela época, na verdade, popularizar o conhecimento científico de maneira que as pessoas não caíssem em engodos, né? Principalmente os engodos aí da vacina, os engodos do terraplanismo, não é? O Pirula, que é um cara que tem uma formação exemplar, né? Veja, eu tenho aqui a página dele na Wikipedia e eu gostaria de dizer para vocês aqui algumas coisas a respeito do Paulo Miranda Nascimento, que é o nome do Pirula, né? Formado em biologia pelo Mackenzie, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre e doutor em zoologia pela Universidade de São Paulo, onde defendeu a tese Revisão da Família Bauruzuchidae e seu posicionamento filogenético dentro do clado Mesoeurocrocodilia. Não faço ideia do que seja isso, porque está muito longe do meu campo de estudo. Foi professor de evolução e paleontologia em faculdades e escolas. E em 2006 criou o canal Pirula, né, no YouTube e tal. Foi premiado como melhor influenciador em educação nas redes sociais, na sexta edição do Shorty Awards em 2014. Em 2016 fundou o canal Blablalogia, ao lado de Laranjeira Simões, Estevão, Carlos Ruas, enfim, né, uma galera da área das ciências aqui. E ele é crítico da forma como temas científicos são divulgados pelo jornalismo brasileiro. Como eu disse, né, nós estamos falando de uma pessoa que com profundo conhecimento, né, científico, uma pessoa séria. Só acho que ele tem uma paciência de Jó para participar. Tudo bem, faz parte do jogo, inclusive, para poder divulgar a sua existência e a seriedade das coisas que ele trata. Mas uma paciência de Jó para participar de alguns podcasts aí por 4, 6 horas, junto com o Serjão também, né? O Serjão do Space Today, participando de podcasts aí para debater com terraplanista, né? 6 horas para provar para um terraplanista que não, a Terra não é plana, não tem um domo, você não vai cair se você for até a borda da Terra, essas coisas. Mas, enfim, como eu disse, faz parte do jogo, né? E, obviamente, que né, o Pirula, sendo um cientista, ele traz dados sólidos, científicos, a respeito desses temas que para a gente poderia estar superado, mas a gente viu aí um retorno ao obscurantismo bastante severo nos últimos tempos. E eu admiro muito o trabalho do Pirula em defender o conhecimento acima de tudo.
Daí que esses dias já tem umas 2, 3 semanas, eu estava acompanhando o trabalho do canal dele, né? Eu estava aqui, enfim, olhando para algumas atualizações de canais que eu sigo e tal, e me apareceu esse cortezinho onde ele vai falar de Freud e de Jung, né? E eu falei, vamos ver o que ele tem para dizer sobre isso, porque o Pirula ele tem uma postura bastante assertiva em relação às opiniões que ele traz, né? Porque é um cientista, então ele tenta embasar ao máximo as coisas que ele fala em dados sólidos, concretos, mensuráveis, entendeu? Experimentáveis. E por isso, às vezes, ele é bastante, né? Ele já tem esse aspecto sisudo, esse aspecto bravo, assim, né? E às vezes ele se coloca de uma maneira bastante categórica e assertiva, além do ponto, e ele faz isso com relação a Freud e Jung. Só que ele fala algumas coisas que de imediato eu vi como distorcidas, assim. Não é que ele distorceu para fazer caber nas opiniões dele, é que ele foi falar de uma coisa que talvez ele não tenha tanta profundidade, talvez não, ele mesmo reconhece, né? Fala, não li muito, mas do pouco que li, vou falar o que acho. E esse é o problema, né? Nunca vocês vão me ver, por exemplo, tentando dar uma aula sobre Darwin aqui, porque eu chamaria o Pirula, por exemplo, para debater Darwin comigo. Seria um prazer, mas enfim, o Pirula tem um canal com, sei lá, mais de 2 milhões de inscritos, e o meu canal é nanico, então nem sabe da minha existência. Mas eu teria o maior prazer em conversar com alguém da área para falar sobre Darwin. Eu poderia falar sobre a questão filosófica das teorias darwinistas e tal, mas jamais tentaria, né, de uma maneira superficial, explicar o evolucionismo, né, a questão da evolução a partir de Darwin, porque seria pretensão minha. Darwin, inclusive, que, né, A Origem das Espécies é um livro que eu deixo aqui na prateleira do acesso rápido, porque é um livro que eu gosto muito de ler vez por outra, mas eu jamais traria algo aqui para debater a esse respeito, né? Daqui a pouco eu vou ler mais comentários de vocês que estão colocando aqui, já estão participando bastante, mas primeiro eu quero fazer o react desse corte. E com esse react, na verdade, eu não quero desmerecer o trabalho do Pirula, pelo contrário, porque é uma pessoa que eu admiro, como já falei. Mas eu quero colocar em perspectiva aquilo que ele diz sobre Freud e sobre Jung, para dizer que, às vezes, quando a gente está muito num campo de conhecimento, a gente acaba, de alguma forma, sendo equivocado quando vai discutir um outro campo de conhecimento que, às vezes, a gente acha que pode explicar a partir da epistemologia que nós dominamos, sendo que, na verdade, não. Teria-se que se conhecer a epistemologia, o método desta outra filosofia ou doutrina, ou enfim, para poder emitir uma opinião mais concreta. Então, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, e aí eu vou dando pause em alguns momentos para a gente poder dar uma olhada nas coisas que o Pirula fala. E eu já vou pedindo, por favor, para vocês me dizerem se o som está ok. Tá? Vamos lá, então, para o Pirula neste corte chamado Psicanálise? Né? Uma pergunta. Vamos lá. Rodrigo Light, Pirula, o que você pensa a respeito da psicanálise? Eu deixo para o Link responder. Que interessante, né? Logo no começo aqui, o Pirula vai dizer, eu deixo para o Link responder. O Link tem um outro canal que eu também sigo e acho muito bacana, e aí o Link, ele é muito mais próximo, o que ele fala é muito mais próximo do meu campo de conhecimento, porque é o canal Quadrinhos na Sarjeta, que é um canal muito bom também, um canal excepcional. O Link é um cara que também ele tem essa postura um pouco afrontosa em relação às coisas, que ele é uma pessoa, eu diria também um niilista, né? Olhando assim a forma como ele se expressa. Então, o Pirula está dizendo, eu vou deixar para o Link responder essa daí, porque não é comigo. Só que aí ele se propõe a responder, né? Vamos lá. Eu não sei nada de psicanálise. O que eu li até agora me parece uma coisa mais filosófica. Bom, vamos lá, né? Eu não li nada sobre psicanálise, e pelo que eu li, ou seja, ele leu,
me parece uma coisa filosófica. De fato, né? Nunca ninguém contestou esse status da psicanálise, porque, de fato, quando Freud escreve, Freud tem uma escrita quase filosófica a respeito daquilo que ele está tentando desenvolver. A gente vai ver que Freud, sim, tentou colocar a psicanálise como uma ciência, tentou colocar a psicanálise no status de ciências exatas, de ciências biológicas, melhor dizendo, mas ele nunca abriu mão dessa postura filosófica dele, então não há problema em dizer que a psicanálise está ligada, assim, a um ramo de filosofia, e a filosofia, assim como a psicanálise, é uma ciência humana, né? Não vamos cair naquele chavão de que se não for ciência exata, se não for ciência biológica, então não é ciência. Não, nós temos o campo das ciências humanas, que elas talvez não sejam tão verificáveis no escrutínio quanto às ciências biológicas e às ciências exatas, porque justamente ela tem a ver com a área de humanas, que é multifacetada, que é plural, né, que é poliédrica. Então, não caiam nessa exclusão. Né? Vamos ver o que o nosso querido Pirula continua dizendo aqui. Ó. Que pode ter coisas muito interessantes, mas que ninguém se preocupou em testar e, portanto, X. Aí a gente já começa a ver aqui um certo despreparo para falar sobre o assunto, né? Pirula diz, ninguém se preocupou em testar, portanto, X. Pirula, meu caro, há 130 anos, o que mais as pessoas envolvidas com a psicanálise têm feito é testar a psicanálise, não é? Desde que Freud postulou os primeiros escritos psicanalíticos, pré-psicanalíticos, a coleção do Freud mostra muito bem isso, nos escritos pré-psicanalíticos, é justamente mostrar que existe uma preocupação em testar aquilo que está sendo identificado. Né? Imagine que Freud, como neurologista, obviamente que ele vinha de uma área em que as coisas são precisas, são verificáveis, mas a gente está falando de século XIX. Então não dá para desmerecer e dizer que não, nunca foi testado. Poxa, né? Todo psicanalista, quando senta na frente do seu analisando, está tentando verificar a validade daquilo que está escrito em Freud e naqueles que vieram depois, melhorando, né? Ou em vários momentos discordando do pai da psicanálise e melhorando aquilo que Freud postulou. A gente não pode olhar para a psicanálise como uma coisa engessada, petrificada no passado. A psicanálise não começou e terminou em Freud. Pelo contrário, ela começa em Freud e até hoje nós vemos pessoas envolvidas com a psicanálise melhorando os métodos, melhorando as teorias, melhorando as opiniões a respeito, opiniões baseadas, obviamente, em testes, em clínica. A clínica psicanalítica é o laboratório do psicanalista e, portanto, da psicanálise, né? Então, não cabe dizer que não foi testado de X, né? Não foi testado do ponto de vista das ciências biológicas, por exemplo. Você bota o feijãozinho lá no algodão com água e fica vendo dia a dia ele crescendo, quanto tempo demora, que hora que começa a brotar e tal. Não, isso é um tipo de análise. A análise das ciências humanas é muito diferente, né? E não quer dizer que não seja menos válido para o conhecimento. Continuemos, então. Já, né, temos aí uma afirmação inapropriada. Eu não tenho leitura psicanalítica para saber. Agora, olha lá, gerador de parece lero-lero, muita coisa, né? Muita coisa geradora de lero-lero. É engraçado porque, assim, né? Muitos cientistas parece que gostam de ligar o modo Natália Pasternak de ser para defender o seu campo de atuação e se esquecem que as coisas não terminam ali no campo de atuação
da ciência exata e da ciência biológica, porque, afinal de contas, essas ciências foram cunhadas pelo ser humano, e o ser humano é muito mais complexo do que simplesmente categorizações a partir desse tipo de verificacionismo. A Natália Pasternak e o esposo dela, que agora eu não me lembro o nome, porque, enfim, ele não conseguia, na época, quase um ano atrás, defender aquilo que ele mesmo tinha escrito junto com a Natália Pasternak sobre as pseudociências, né? Aquele livro chamado Que Bobagem, né? Que colocava a psicanálise junto com outras coisas que não tem nada a ver, como se fosse uma pseudociência também. É um livro que, sei lá, se você for no sebo hoje em dia e comprar R$ 50 de livros usados, você ganha um Que Bobagem de brinde, né? E ganha 2 até, porque o dono do sebo quer se livrar. Um grande tiro no pé, por isso que eu falei, né? Na época em que o Pirula, pelo menos que eu descobri o trabalho do Pirula, era na época da primeira encarnação da Natália Pasternak, que era aquela pessoa, de fato, que falava coisas muito pertinentes e importantes para as pessoas entenderem o que era o coronavírus e como se prevenir. Mas depois ela se tornou uma pessoa que eu não sei, eu acho que a mídia, né, o bichinho da mídia, meio que roubou aí essa seriedade que ela tinha em difundir a ciência para um público maior do que aquele que está dentro das universidades. Ele vai dizer gerador de lero-lero, né? Quer dizer, é uma coisa meio displicente, porque a gente também pode, né, dizer que existem situações nas ciências, né, biológicas que podem ser lero-lero, né? O darwinismo é um ramo, né, dos estudos sobre a evolução, que é muito contestado também, né? Não se fecha a questão em torno do darwinismo e pode se chamar o darwinismo de lero-lero. Essas pessoas que não têm apreço pelas teorias darwinistas podem falar, não, isso aí é tudo lero-lero, né? Como que é assim? Adaptação do mais forte e tal. Então, o que me incomoda muito é o desmerecimento categórico, né? Sobre algo que ele mesmo está dizendo que não tem conhecimento suficiente. Então, se ele não tem conhecimento suficiente, não dá para dizer que ele não pode dizer que é gerador de lero-lero, né? Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Algumas coisas realmente, sei lá, ato falho. Ato falho me parece uma coisa gerador de lero-lero. Narcisismo. Narcisismo pode... Olha lá. Aqui o Pirula vai se utilizar dos 2 lugares mais comuns que tem. Quem não conhece psicanálise quer bater na psicanálise ou quer se mostrar entendido em psicanálise. O ato falho e o narcisismo. O ato falho, na verdade, é algo que é quase irrelevante para o contexto geral da psicanálise, né? Depois vai ser, obviamente, estudado de maneira mais profunda pelo Lacan, que é a psicanálise a partir da linguagem, e pela psicolinguística, né? Que são 2 ramos. A psicanálise lacaniana é um desses ramos que eu disse que tentam melhorar alguns dados aí a respeito da teoria original psicanalítica, e a psicolinguística vai estudar como as pessoas se relacionam com a linguagem, né? Mas dentro de uma clínica, o ato falho, às vezes, chega a ser assim uma coisa que não define, né, o real problema do indivíduo ali. Então, o ato falho o termo ato falho se tornou uma coisa banalizada. Quando você fala um nome trocado, quando você esquece um nome, quando você diz, é um ato falho. Não é isso, né? O Freud estudou isso mais a fundo, psicopatologia da vida cotidiana, os xistes e as suas implicações, enfim, de uma maneira muito mais profunda, mas não é o ato falho, por exemplo, que é o fator que vai definir algo dentro de uma clínica, né, entre o analista e o analisando. E o narcisismo, aqui o Pirula também me parece tomar o termo narcisismo como algo popularesco também, né? Quando as pessoas falam assim, o cara só fala dele mesmo, eu, é um narcisista. Às vezes essa pessoa pode sofrer de um grave problema de autoafirmação, de autoimagem, pode se depreciar, e por isso ele se defende psiquicamente a partir
dessa reafirmação dos próprios atos e da própria imagem, enfim, que é diferente do narcisismo, de fato, como Freud vai explicar, que é uma sociopatologia, né? O narcisista de verdade, segundo a psicanálise e segundo Jung, ele chega a ser quase que um sociopata, né? Vamos usar esse termo, né? Ele é um sociopata porque ele vai apresentar distorções comportamentais importantes e vai, inclusive, afetar a vida das pessoas que convivem com ele, né? Muitas vezes a gente ouve falar em relacionamentos tóxicos, em que a pessoa é achacada pelo parceiro, pela parceira, que existe ali uma necessidade do parceiro ou da parceira pisotear o ego da pessoa que está com ele para se sentir sempre no controle da situação. Isso é muito mais profundo do que falar, o narcisismo. O narcisismo que ele está se referindo é justamente esse narcisismo que pode ser, no mais das vezes, um problema de autoafirmação, né? Então, de novo, o que eu quero dizer? Ele está trazendo aspectos aqui para a discussão que são visões populares e pejorativas do que seja a psicanálise de fato, ou a psicologia junguiana, como ele vai falar daqui a pouco. Ainda sobre o narcisismo, só para deixar isso bem claro, Freud via o narcisismo como um processo natural do próprio desenvolvimento em cada um de nós, naquele momento em que a criança se vê como centro das atenções, completamente imbricada com a figura da mãe e das pessoas que estão em volta ali, paparicando ele, e no momento em que há essa cisão, né, ali pelos 3 anos, mais ou menos, quando a criança entende que ela é um ser independente e que existem outras pessoas e que a partir dali o mundo não estará em função dela ao mesmo tempo, se houver algum ruído nessa ruptura, a pessoa pode, né, introjetar aquele complexo, e aí ele vai fazer, então, do mundo um espaço em que ele vai querer exercer, acima de tudo, a vontade dele, né? As vontades dele, e aí isso se torna uma patologia. Mas está muito longe, né, disso que o Pirula fala aqui a respeito. Então, como eu disse, ele usa dois... muito me admira que o Pirula não tenha trazido o complexo de Édipo, que é outra coisa vista como algo extremamente... tratado de uma maneira extremamente superficial por aqueles que veem a psicanálise como algo dispensável, algo sem valor, né? Pode descrever características realmente existentes e que estão mais presentes em determinadas pessoas. Agora, a maneira como é explicado é que é complexo. É que nem a acupuntura. Olha lá, tá vendo? É o modo Natália Pasternak, né? Ele ligou o modo Natália Pasternak aqui totalmente. Ele ia dizer, ó, o ato falho do Pirula aí, ele ia dizer, né, que não foi explicado, que não foi estudado, que já disse aqui está errado, e aí ele saca da carta da pseudociência. É que nem a acupuntura. Não é que nem a acupuntura. É algo totalmente diferente. E aqui ele vai falar uma coisa sobre a acupuntura que eu acho muito interessante, ele está certo em alguns aspectos. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Quando a gente fala que a acupuntura é pseudociência, aparece alguém e mostra evidências científicas de que a acupuntura tem que separar uma coisa da outra. A acupuntura, ela não é só enfiar a agulha na pele. A acupuntura é um sistema filosófico. Ela diz respeito a equilíbrio de chakra, ao ponto de pressão no dedo do pé, que reflete na ponta da orelha, que faz não sei o que faz não sei o que lá. Você não tem como pegar os artigos que falam que a acupuntura funciona, eles não dizem que a acupuntura funciona. Eles dizem, enfiar algumas agulhinhas na pele funciona, para você aliviar dor e outros sintomas. Enfiar agulhinha na pele não é acupuntura. A acupuntura passa pela explicação e pela lógica por trás disso.
que inclui os chakras, o equilíbrio, não sei o quê, que não tem absolutamente nada baseado na realidade. Se apertar o dedão do pé, você vai ativar a parte X do cérebro, sei lá. Isso não tem menor fundamento dentro das evidências que a gente consegue coletar da fisiologia humana, etc. Então, por um acaso, enfiar agulhinhas na pele realmente melhora. E deve ter sido por isso que a acupuntura sobreviveu por todos esses milênios. E tinha uma explicação que aí você vai para a questão das sociais. Do ponto de vista médico, as explicações da acupuntura, da coisa, não sei o quê, não fazem nenhum sentido. Né? Aqui ele vai usar o termo mitologia de uma maneira bastante errada, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas vamos ver a conclusão aqui do pensamento dele sobre a acupuntura para a gente poder comentar. Mitologia. E se você tiver um médico que vai te atender pensando em apertar teu dedão, porque isso vai melhorar o teu hipotálamo, não sei o quê, cara, foge. Olha, acho que o grande problema aqui são as generalizações, né? Porque, assim, de fato, a acupuntura, ela vem de uma linha filosófica ancestralíssima, oriental, em que, na China, era visto, de fato, como algo introjetado na cultura daquele povo. E aí, quando ele diz mitologia, eu já posso até introduzir uma questão junguiana, né? Que, de fato, para Jung, existe essa questão dos mitos, existe essa questão do místico e do mágico, e talvez dentro da constituição do ser oriental, principalmente na China, onde, né, a acupuntura era vista como uma prática de integração entre o ser e o seu meio, não era simplesmente para ir lá e curar uma dor pontual, né, que a pessoa está tendo, não. Era uma prática de integração com o meio. Obviamente que quando isso chega no Ocidente, vai acabar sendo mercantilizado como tudo. A gente já viu vários casos na mídia de pessoas que foram se tratar com acupuntura e saíram com o pulmão perfurado, né, com um tendão que foi tocado e aí a pessoa ficou com a perna paralisada durante o tempo. Ou seja, é outra coisa, é outro uso. A acupuntura original, ela trabalha com um processo de relação entre o ser e o ente, ou seja, entre mim e o mundo à minha volta, que é uma questão filosófica oriental, ancestral, e que foi usado o termo acupuntura agora, né, nos nossos tempos, de uma maneira que qualquer um vai lá e pode fazer um curso e aplicar as suas agulhas e tal. Mas eu concordo com ele, quer dizer, se você vai procurar um tratamento com um médico, esse médico vai te tratar de acordo com as técnicas da medicina e não da acupuntura. E, obviamente, que como tudo, quando é mercantilizado, quando é banalizado, vai haver pessoas que vão trabalhar de uma maneira séria e muitas que vão simplesmente tentar ganhar dinheiro com isso. Quando ele fala de alinhamento de chakra e tal, isso não tem nada a ver, né? Ele está misturando a acupuntura com o hinduísmo, né? Está misturando cultura chinesa com cultura indiana, também trazendo isso para o presente, né? Quer dizer, colocando isso de uma maneira banalizada, quer dizer, não que ele está banalizando, mas ele está se baseando na visão banalizada das coisas, né? Então, muita hora nessa calma, né? Vamos lá continuar, porque agora ele vai entrar, né, no nosso querido Carl Gustav Jung, aí, né, pai da psicologia analítica. Bora. Essa cara que ele faz, né, essa cara do tipo, né, o senhorzinho Malta, tô certo ou tô errado? Eu acho que todo cientista tem que ser um cético de fato, né? Todo mundo que trabalha, na verdade, seja com ciências humanas ou com ciências exatas, tem um nível de ceticismo mais para cima ou mais para baixo, mais equilibrado, menos equilibrado, né? Isso não é o problema é que, às vezes, a gente pode se expressar de uma maneira que a gente se mostre um pouco impermeável
as questões que não são do nosso campo de conhecimento. Mas vamos embora. Então, eu acredito, por exemplo, que o Freud tenha feito descrições excelentes. Fez. O problema é a explicação. Por que o problema é a explicação? Eu, de fato, não entendo por que ele fala que o problema é a explicação. Porque tudo que o Freud tinha à disposição dele naquele momento para poder descrever aquilo que ele estava pesquisando, ele usou, né? Agora, é claro que a gente tem que pensar que a psicanálise nasce no século XIX. Freud era um positivista, né? Não havia sentido para ele que as coisas não fossem verificáveis. Inclusive, é interessante a gente pensar o seguinte: Freud, ele era muito cioso, ele era muito cuidadoso com o que a psicanálise poderia se tornar, né? Justamente para que não houvesse pessoas no futuro que se expressassem em relação à psicanálise, como Natália Pasternak, ou como algumas coisas que o Pirula está falando aqui. Então, para Freud, era muito importante que as coisas que ele verificava e as coisas que ele identificava no processo de construção do conhecimento psicanalítico fossem passíveis de verificação. Só que é óbvio que a gente está falando de algo que tem a ver com o indivíduo, e o indivíduo ele não é mensurável de maneira exata. Cada indivíduo tem a sua própria constituição e a sua própria visão e a sua própria percepção. Isso é uma questão fenomenológica, né? Mas o Freud tinha, sim, né? Porque ele era um positivista, a gente não pode esquecer. O positivismo quer, de fato, poder categorizar metodicamente aquilo que se está estudando. Quando ele percebe que isso não vai ser possível, ou seja, essa mensuração exata não vai ser possível, porque a mente humana não é exata, ele vai se preocupar muito em fazer com que a psicanálise não seja vista como uma perversão, como uma degeneração moral dos judeus. Porque a gente sabe que a Europa vivia naquele momento, século XIX, depois século XX, principalmente, uma onda secular de antissemitismo. E a psicanálise estava estruturada num círculo muito habitado, né? Quer dizer, frequentado por judeus. Por isso que Jung vai ser tão importante para ele, não só por questões práticas, mas porque Jung e Freud passam a trocar, de fato, né, opiniões e posições e ideias que se complementam. Por isso que o Freud dizia, né, o Jung é o meu sucessor. Vão romper depois, é claro, né, porque é aquilo, é o pai que acha o filho rebelde demais e o filho que precisa matar o pai para poder existir de maneira autônoma. Olha aí, né? Tem esse processo, inclusive, na relação dos dois. Mas o Freud achava que o Jung poderia ser essa pessoa que, além de colaborar com ele, além de compartilhar do conhecimento dele, das opiniões dele, poderia expandir a psicanálise para fora de um círculo de profissionais judeus, para que porque o Jung era suíço, enfim, né, pertencia a uma alta classe, tinha outra origem, estava fora daquele círculo que era alvo de antissemitismo. Ele poderia mostrar que a psicanálise, por ser baseado na sexualidade da criança, não era uma perversão moral, era algo sério, né? Vamos continuar aqui, então. Vamos lá. Entende? Eu acredito que possa existir o narcisismo, eu acredito que possa existir o ato falho. O ato ali, né, aquilo que o Freud chamou de ato falho. Agora, a explicação dele está correta? Aí eu já não sei. Então, o Pirula, quando ele evoca de novo aqui o ato falho e o narcisismo, eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele acredita que existam, né, tais elementos, o ato falho e o narcisismo, mas a dúvida dele é até que ponto isso é tão importante para a explicação de determinado comportamento, né?
Isso tem muito a ver com o que ele vai falar daqui a pouco, né? De que hoje em dia já existem outros métodos para poder se estudar a mente humana, tal. Tranquilo, vou comentar oportunamente. Mas ao dizer isso, ao se referir a isso, parece que ele está, na verdade, corroborando, pelo menos para mim, parece que ele está corroborando com esse tipo de preconceito que existe a respeito justamente a respeito da psicanálise enquanto um método, né? Uma técnica de abordagem do psiquismo humano, né? Vamos lá, então. Bora. E eu acho que o grande problema é a explicação, não é o que ele descreveu. Já O que ele falei descreveu sobre pode isso. estar muito bom. Eu acho que o grande problema é a explicação. A explicação que ele tinha disponível na época e que hoje a gente entendendo 99 vezes mais sobre o cérebro do que o Freud sabia, a gente pode chegar e falar, olha, não faz sentido, essa explicação do Freud é meio mística. Por exemplo, meio mística, né? Quer dizer, uma explicação meio mística. Aqui, aí eu vou criticar o Pirula, né? Aqui ele nessa ânsia cientificista dele, ele se torna frívolo quando ele usa o termo místico. Não tem nada de místico, né? Quem vai trabalhar noções do místico e do mágico é Jung, mas também não da maneira mística, como ele está dizendo, né? Claro que hoje em dia existem outras formas de abordagem da mente humana, a neurociência é uma delas. E é preciso tomar cuidado, neurocientistas sérios do meu Brasil, univos, porque eu recebo muito anúncio de pós-graduações em neurociência e comportamento corporativo. Neurociência e educação, não sei o quê. Neurociência e mindsetting e bem viver e tal. Ou seja, a neurociência também foi apropriada por instituições de ensino que se dizem sérias e, na verdade, está se transformando no coach 2.0, né? O coach do abstrato, entendeu? Venha ser neurocientista comportamental. Na verdade, o cara é um coach 2.0. É só para não usar o nome coach, que agora já é bastante pejorativo, né? A pessoa fala que é neurocientista. Não, né? A neurociência de verdade tem nada a ver com essas neurociências que são vendidas em pós-graduações que duram 3 meses, tá? Pela Unisquina. Outra coisa, a psicanálise, quando ela é formulada, e até os dias de hoje, ela nunca foi pensada para ser algo, como eu disse antes, né, estanque, uma coisa parada, uma coisa dura, uma coisa rígida, gravada em pedra. Não. Freud deu o pontapé inicial e de lá para cá outros, né, sei lá, Ferenczi, né, que estava junto com Freud ali no momento da estruturação dessas teorias. Depois a gente, o próprio Jung, né, Melanie Klein, Bolas, Bion, enfim, né, uma infinidade de profissionais que não negam a possibilidade de incorporar, inclusive, procedimentos atuais, né? Olha, por exemplo, o que o Jung vai falar aqui, né? Inclusive, eu sempre. Isso aqui, esse livro, O Homem e Seus Símbolos, do Jung, é um livro que, para todo mundo que eu conheço, que gosta do assunto, para os meus alunos, principalmente a galera de artes, eu falo, você tem 4 anos para ler esse livro aqui, que é o Beabá das teorias junguianas partindo da psicanálise freudiana. Afinal de contas, o Jung deve muito da psicologia analítica à psicanálise freudiana. Ele vai dizer aqui, esta evolução está longe da conclusão, ou seja, a evolução dos estudos em psicanálise e psicologia analítica, né? Está longe da conclusão, pois grandes áreas da mente humana ainda estão mergulhadas em trevas. Claro, ele está escrevendo isso daqui nos anos 40, anos 50. Então, naquela época, ele tinha consciência, né, de que a psicologia analítica, a psicanálise, não são gravadas em pedra, a questão não está fechada, né? Que depende-se sim da evolução do conhecimento. Então, né, não existe nenhuma relação entre essa coisa de hoje em dia nós temos outros métodos muito mais eficientes. Que legal, mas isso não anula, né, o outro lado. Vamos lá. O Jung, a meu ver, é religião. Ponto. Olha isso, cara.
Jung, a meu ver, é religião. Vamos lá. Primeiro de tudo, que a religião para Jung é algo extremamente complexo. Se o Jung tivesse aqui hoje e dissessem para ele o que você criou ou o que você pesquisou é uma religião, ele ficaria extremamente ofendido, extremamente falar, você não entendeu nada do que eu escrevi. E Jung, nos seus devaneios, vamos colocar assim, né, na sua imaginação ativa, o que ele vai chamar de imaginação ativa, quando ele era jovenzinho, ele teve uma visão diante dele em que Deus defecava em cima de uma catedral, e isso abriu para ele os olhos para o fenômeno da religião. E para Jung, a religião não é simplesmente você seguir cegamente algo. A religião, para Jung, é algo que, na verdade, faz aquele papel de religare, né? Daí vem religião, o ser com o seu próprio inconsciente e uma maneira de se individuar. É uma maneira de buscar os velhos mitos, né, do inconsciente coletivo e, inclusive, trazer isso para um processo de individuação, ou seja, a partir da religião você consegue construir um self, consegue construir um consciente individual mais sólido. Freud era um pouco mais crítico com relação à religião. Freud, né, se interessar a vocês, duas obras em que Freud aborda essa questão da religião de uma maneira bem profunda, é o Totem e Tabu, que é uma relação antropológica com a religião. Tudo bem que Freud não fez a pesquisa de campo, ele se baseou em outros antropólogos, blá, 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 mas ele conseguiu construir uma teoria a respeito da religiosidade a partir, né, das relações antropológicas e ancestrais primitivas dos seres primeiros, tal, e o futuro de uma ilusão, né? E o que o Freud vai dizer? O Freud vai dizer que a religião é uma muleta, que, na verdade, a devoção a um ser maior, primeiro, advém dessa perda da imagem do pai a partir do complexo de Édipo, do medo que existe em relação à morte, portanto, né, o crente, aquele que tem crença, ele vai ver um Deus como uma possibilidade de ir para um lugar melhor depois que a vida dele na Terra acabar, porque ele tem medo da finitude, ele tem consciência da morte. E depois ele vai dizer que a religião, na verdade, tenderia a desaparecer conforme a ciência avançasse. De novo, nós estamos falando de uma opinião de um positivista no momento do auge do positivismo, né? Obviamente que se Freud existisse hoje, se ele fosse, imaginemos que Freud fosse alguém que capaz de viver 250 anos, ele olharia para o fenômeno da religião hoje e ele ia, obviamente, ligar essa experiência religiosa que nós temos hoje em dia com questões mais palpáveis como política e sociedade. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud vai também falar um pouco sobre a maneira como ele vê o fenômeno da religiosidade. Então, quando o Pirula fala que, para mim, Jung é uma religião, né? Só lamento, né? Mas vamos continuar aqui para ver o que o nosso querido Pirula, como eu disse, excelente cientista, vocês viram pelo currículo dele a importância de Pirula para as ciências, mas aqui, nesse corte, quando ele vai falar sobre Freud e Jung, ele se equivoca reiteradas vezes. Vamos lá. Pelo menos em determinado ponto da carreira dele, virou religião. Nunca virou religião. Nunca. O fato é que Jung não desprezava nenhum aspecto da mente humana. Então, até aquelas coisas bobas, né? Até aqueles misticismos que podem ser considerados primários, eram de interesse de Jung, por isso ele vai escrever, inclusive, sobre OVNIs no final da vida dele. Não para dizer que os OVNIs existem, né? São os alienígenas. Não, para mostrar como a experiência com OVNIs, pessoas que se dizem abduzidas, pessoas que veem OVNIs, tem isso em si como sintoma e não como uma verdade, né? Tem isso em si como uma manifestação de neurose.
Então, como Jung viveu mais que Freud, claro, porque era de uma geração um pouco para frente, então Jung, né, vai viver muito mais, ele vai pegar, né, ele vai passar por um tempo em que a sociedade se moderniza e se otimiza muito rapidamente, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, fenômenos que não existiam para Freud passam a existir no tempo de Jung, já maduro, já mais velho, e ele vai trazer o estudo para o campo, né, da psicologia analítica, porém de uma maneira rigorosa, de uma maneira crítica, né? Não de uma maneira mística, como quer o Pirula aqui, ó. Que o Jung eu li um pouquinho. Olha, não sei, hein? Vamos lá. O Jung eu li um pouquinho. E a partir daquele momento que ele chega, tá. Por exemplo, a maneira como ele explica o inconsciente coletivo. Ah, essa parte é importante. Vamos dar uma olhada aqui como o Pirula vê a explicação do inconsciente coletivo, né? Que é a base da psicologia analítica, né? Uma das bases mais fortes, mais sólidas aí. Existe um inconsciente coletivo? A meu ver, existe. Legal. Mas ele é condicionado... Vamos lá. Entendeu? E pelo histórico das pessoas em linhas gerais. Então, se eu chego e faço assim, ó, automaticamente você vai ter ali uma memória que vai ser puxada de você, que você vai identificar isso daqui. Na verdade, isso aqui é um gesto que tem som, né? Não tem nada a ver, gente, com inconsciente coletivo, tá? Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com determinado momento da cultura, da experiência civilizacional e sua cultura imediata, tá? E comunicacional, além de tudo, né? Porque aí a gente pode puxar o Marshall McLuhan, que o meio é a mensagem, ou seja, aquilo que as mensagens mediáticas nos trazem acabam se tornando objetos introjetados, objetos não, mas comportamentos introjetados. Isso não tem nada a ver com o inconsciente coletivo, tá? Isso aqui é um gesto que tem som. Se você vê alguém fazendo isso na rua, alguma coisa, meio que automático, você vai... Isso, sabe? Tipo, vem sozinho. Vem aquele negócio que você diz isso. Tá. É uma coisa meio que natural. Então, se você está falando de pessoas que possuem o mesmo background de cultura e de referências e de coisa, não sei o quê, você pode dizer que em determinada coisa você gera um inconsciente coletivo e os estereótipos funcionam assim. Ó, agora vem a parte que me deixa um pouco irritado. O inconsciente coletivo de que, sei lá, o judeu é ganancioso, o preto é vagabundo, o vagabundo era o indígena, o negro é ladrão, a coisa aqui. Nada gera esses estereótipos que tem um inconsciente coletivo. Nada. Aqui o Pirula, ele erra, né? Ele erra feio, né? Por que o Pirula erra bem feio aqui nessa questão dos estereótipos? Porque o estereótipo... E é engraçado, porque depois o Pirula vai dar a opinião dele a respeito disso, falando exatamente aquilo que o próprio Jung tinha como elementos ali verificados nas teorias dele, né? O inconsciente coletivo não tem, assim, antissemitismo, racismo, não tem absolutamente nada a ver com a teoria do inconsciente coletivo do Jung. Vamos lá, fazer um exercício rápido, pegar essa questão do antissemitismo que ele traz aqui, né? A gente sabe que passamos no século XX por talvez um dos períodos antissemitas mais dolorosos da nossa história, que é a questão da Segunda Guerra Mundial e o que os nazistas fizeram com o povo judeu, tá? Mas aí a gente pode dizer que assim, porque o antissemitismo do alemão é uma coisa do inconsciente coletivo? Absolutamente não. Racismo, antissemitismo está ligado com questões contingentes à sociedade e ao tempo em que as coisas acontecem. O inconsciente coletivo não traz em si o pacote fechado de como o indivíduo vai se comportar dentro da sociedade. É preciso que haja determinadas questões sociais muito maiores e relacionadas com o tempo em que aquilo acontece, e você não pode botar na conta do inconsciente coletivo. Por exemplo, se a gente for olhar para a constituição da cultura do povo alemão, e isso está em Jung, com a questão dos mitos, com a questão das jornadas, dos índices, aí, dos símbolos e tal, a gente vai ver que o povo alemão, o povo germânico, melhor dizendo, tem culturalmente um apego muito grande a deuses muito fortes, forjados na natureza, de grande poder e grande influência,
e isso, de alguma forma, faria com que essas pessoas tivessem uma conexão maior com povos, com estruturas deísticas, vamos colocar assim, aguerridas e dispostas a lutarem por aquilo que é seu. Enfim, né, basta a gente pegar a própria mitologia alemã, o mito dos Nibelungos, né, que o Tolkien depois vai se basear nisso para criar todo o universo do Senhor dos Anéis e tal. Isso é uma coisa, tá? Agora, e aí isso, obviamente, que pode definir, né, esse desejo que depois o pan-germanismo vai expressar, ansiando por uma unificação desses povos, que acontece em 1871. Mas aí a gente tem, né, e obviamente que esse povo aguerrido, né, uma vez derrotado na Primeira Guerra Mundial, estaria disposto por um inconsciente coletivo a odiar judeus e odiar gays e odiar negros? Não. Ora, nós temos um advento, nós temos um fator social histórico muito bem marcado para que, naquele momento após a Primeira Guerra Mundial, os alemães procurassem o inimigo para colocar na conta a derrota e a humilhação do que foi a guerra. E os judeus entraram nisso. Mas isso não quer dizer que, desde a constituição do inconsciente coletivo germânico judeu, fosse o inimigo a ser perseguido. Isso não tem absolutamente nada a ver com o inconsciente coletivo. Tá claro, gente? Vão colocando as perguntas aí. Equivocada, tá? Essa afirmação aqui do nosso querido Pirula. Vamos lá. Por exemplo, que a gente pode dizer ali, que, sei lá, se tiver um negro atravessando, a pessoa atravessa a rua e tal, não sei o quê. Olha lá, isso não tem a ver com o inconsciente coletivo, isso é hábito adquirido pela sociedade. O Jung vai dizer que sim, o racismo, né, ele está ligado, de certa forma, a questões inconscientes, mas ao inconsciente pessoal. E vários inconscientes pessoais não formam um inconsciente coletivo como um todo, conforme ele descreveu. Vários inconscientes pessoais formam grupos dentro de determinadas sociedades que vão se comportar de maneira parecida. Então, o racismo ele tem a ver, em primeiro lugar, com questões ligadas ao inconsciente da pessoa e de várias pessoas juntas que vão criar, obviamente, né, um corpo coletivo que não é o inconsciente coletivo, tá? Vamos lá. Por quê? Porque você tem toda aquela questão da sociedade que foi fundada em racismo, que teve um histórico de escravidão e coisas não sei o quê. Então isso a gente... A escravidão não tem a ver com o inconsciente coletivo. Poderia dizer que talvez fosse um inconsciente coletivo. O que o Jung explicou tem nada a ver com isso. O que o Jung explicou é exatamente aquilo que... Quer ver? Ele vai falar aqui, ó. Explicou é basicamente misticismo. Não é misticismo. A questão do misticismo em Jung é porque ele vai tentar traçar a origem, né, do inconsciente, e aí por isso que ele chama de inconsciente coletivo. Ele vai tentar traçar isso a partir daquilo que outros estudiosos que não tem nada a ver com a psicologia já relatavam. O Arnold Hauser vai dizer depois, né, no livro dele, História Social da Arte e da Literatura, o Hauser vai dizer que a mente do homem paleolítico, sei lá, 20 mil anos atrás, era uma mente mágica. Quando ele desenhava um bisão no fundo da caverna, entre o bisão de verdade e aquele que ele havia desenhado, não tinha diferença. Depois, o pensamento místico, ele muda drasticamente, né? O homem, depois que se torna sedentário, aprende a semear a terra, a plantar, e sabe que, né, todo ano, naquele período, quando chover, quando começam as chuvas, a terra dele vai né, germinar, e ele vai ter comida ali para a próxima temporada e tal. Isso é empírico, né? Isso é algo empírico. Ele não sabe dar nome científico para isso, mas ele sabe que a chuva, de alguma forma, tem um dom ali que ele precisa adorar. Tanto é que, se determinado ano, naquele período que deveria chover, está tudo seco e ele está perdendo a plantação dele, ele fala, vou morrer de fome. Então, ele começa, de alguma forma, a fazer rituais que tensionam chamar aquela chuva que ele agora, né, endeusa, que ele agora tem como algo sobrenatural, porque
estamos falando de uma mente primitiva e não de uma mente moderna, e isso, obviamente, vai se tornar o berço ali das religiões depois, das adorações, né? Mas vamos continuar aqui. Pelo menos do que eu li. Do que eu tinha lido do Jung era misticismo. Mas leu errado, não é misticismo. Né? Basicamente, não. Existe um inconsciente coletivo praticamente telepata. Olha isso, cara. Agora, né? Telepata. Gente, assim, ó, alguém me traz onde é que está escrito qualquer coisa do Jung que está escrito que a telepatia, assim, onde que o Jung usou telepatia e inconsciente coletivo na mesma frase, tá? Porque o Jung, primeiro de tudo, era um cético, né? Cético, assim como o Pirula é cético também, assim como muitos cientistas são céticos, eu sou cético em algumas coisas, mas quando ele fala telepatia, isso chega a ser assim, é nível quinta série de opiniões sobre a psicologia analítica, porque o Jung, inclusive, olhava de uma maneira torta para os fenômenos paranormais, e a telepatia é um fenômeno paranormal. Ele via, na verdade, essas manifestações de paranormalidade como ruído à teoria, né, do inconsciente coletivo. Ruído no sentido de que eram sintomas de neuroses, né, que interferiam nesse tecido do inconsciente coletivo. Mas, para o final da vida dele, ele vai dar atenção a essas manifestações paranormais, inclusive, como eu falei, né, a questão dos OVNIs e tal, mas sempre olhando para isso como algo que tem a ver com o ruído causado na questão do inconsciente coletivo. Porque, gente, o inconsciente coletivo é o seguinte: existem, melhor dizendo, padrões simbólicos, padrões imagéticos, padrões míticos em todas as sociedades que podem ser verificados a fundo, olhando para questões religiosas, questões culturais, questões culturais ancestrais, né, melhor dizendo, e o Jung vai dizer, esses padrões fazem parte de algo que eu chamo de inconsciente coletivo, porque é transmitido de geração em geração, desde o homem primitivo, de uma maneira filogênica, olha aí, filogênese, um termo caro à ciência, de uma maneira, não é por telepatia, é por uma mera questão de evolução. E depois, o próprio Jung vai dizer que esse componente místico, mágico, presente nas civilizações primitivas vai se perder porque ou vai se transformar em algo que está escondido por trás de várias camadas, porque as ciências começam a mostrar que existe uma lógica nas coisas. Se eu estou aqui rezando para chover, porque senão eu vou perder minha lavoura, a ciência depois vem mostrar que existem variações meteorológicas que explicam isso. Não é um Deus que está me punindo. Porém, essa noção de que existe algo maior, o símbolo da chuva, aquilo que a chuva simboliza, não vai se perder totalmente porque foi explicado. Ele vai ser transmitido de uma maneira a partir do inconsciente, que é o inconsciente coletivo. Não tem nada a ver com telepatia, né? De novo, se o Jung tivesse aqui, agora ele ia estar bravo com o Pirula, né? Porque os cérebros se comunicam. O cérebro não se comunica, gente. Sem falar nada e... Tá vendo, né? De novo, estudar a telepatia, mas ele vai estudar como uma manifestação que não tem nada a ver com a base do que ele formulou em termos de inconsciente coletivo. Porra, Peru. Não é religião, né? Não é nem filosofia, tá vira religião. Então, esse é o vídeo, né? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Como a gente viu, o Pirula, ele tentou dar uma opinião aí para algum seguidor dele que perguntou para ele de maneira legítima, né? O que ele achava da psicanálise, o que ele achava de Freud, de Jung.
E talvez ali de uma maneira improvisada, ele tentou organizar aquilo que ele leu, cá e acolá e tal, e juntar tudo e dar uma resposta para o seguidor dele, que é legítimo também. Né? Se um seguidor está ali te perguntando, você, como um criador de conteúdo, que depende justamente que tem um pacto tácito ali com o seu seguidor, você vai tentar responder de uma forma minimamente coerente. Só que me parece que ele se perdeu aí nos cacos de informação que ele tem. E com isso eu não estou querendo dizer que eu sou um especialista em psicanálise e psicologia analítica, eu estudo, e por isso eu vi que muita coisa do que ele estava dizendo ali era improcedente. Né? O que vocês acham? Deixa eu olhar aqui, vocês. Vamos ver aqui os comentários, agora que estamos encaminhando quase para o finalzinho aqui. O Wellington está aqui dizendo, você sabe que é meio verdade, depois do morto assinado, empréstimo, eu pensei, Doni tem razão. Olha isso, cara, trazendo esses problemas aí da nossa contemporaneidade, absurdos, do nosso período contemporâneo. Que com certeza você tá. Temos aqui, ó, a minha querida mãezinha Zuleika, falando com a Mariana, minha aluna, Mariana ficou orgulhosa, eu também acho meu filho um ótimo professor, minha querida mãezinha aí, dando uma de mãe coruja, afinal de contas, se a nossa mãezinha querida não referenda aquilo que a gente faz, quem irá fazê-lo antes, obrigado aí pelos comentários alusivos à minha pessoa. Boa tarde de Porto Alegre, a Nívia está falando, boa tarde, deixa eu ver, Esther Alves também dando boa tarde. Peraí, que o Daniel PC está falando, nada a ver com chakra, que é indiano, pois é, como eu falei, para o Pirula, filosofia é pré-ciência, posição muito reducionista, o Daniel Fraga está dizendo. De fato, são posições reducionistas, e o reducionismo não tem a ver com ciência, não tem a ver com o pensamento mesmo expansivo, com a vontade de desvendar coisas e criar coisas, o meu querido Sálvio Cotter, um dos meus editores aí, dando boa tarde, Doni, muito bom, e o Alexandre Gentil, falando, racismo não é inconsciente coletivo. Não, não é, como eu disse, preconceito também não. E está dizendo, Doni é brabo. Não, na verdade, eu só estou tentando trazer algumas questões aqui para a gente elucidar, Triste como muitos cientistas não têm formação nenhuma em humanas, um problema ao nosso ensino também. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, Eu acho que o conhecimento científico é importantíssimo para a nossa evolução, mas é óbvio que as ciências exatas e biológicas também dependem do aspecto filosófico, do aspecto humanístico, aí, porque, afinal de contas, como eu disse, o humanismo é algo... cada ser, na verdade, cada humano tem uma mente bastante complexa e diferente. Então, se a gente não levar essas variáveis em conta, a gente corre o risco de se tornar reducionista. Muito bem. Então, este foi o react aí ao vídeo do Pirula, longe de querer desmerecê-lo como pessoa, como cientista, foi muito mais para trazer algumas inquietações aqui que me surgiram a partir do que eu vi ele comentando. Como eu disse, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram desse react, eu posso trazer mais para vocês, e peço que vocês compartilhem esse vídeo, peço que vocês apoiem a nossa iniciativa, o nosso canal. Se você está na TV 247 assistindo a este vídeo na condição de gravado, venha ao meu canal, venha ao meu espaço aqui, para que a gente possa aumentar esse rol de teiudos e teiudas e façamos desta teia de ideias uma urdidura sólida e consistente, perene, durável, não é? E, como eu disse, vocês podem apoiar as nossas iniciativas financeiramente, se puderem e quiserem, mandando seu superchat, mandando seu super sticker, valeu demais, etc., ou diretamente pelo nosso Pix, a chave Pix está aí
para que vocês possam nos apoiar também. Se não puderem, não quiserem, não tem problema, o próprio fato de vocês se inscreverem, compartilharem e curtirem já diz muito, já ensina ao algoritmo que o nosso trabalho é relevante. E a gente está chegando perto dos 5 mil inscritos. Eu prometo que, chegando aos 5 mil, vou fazer uma live de 5 horas de duração ininterruptas aqui, com o apoio da minha querida esposa, que sempre está aqui comigo também enquanto eu transmito para vocês, dando apoio moral, né, e apoio logístico para que eu faça essa live com 5 horas de duração, trazendo muito conteúdo para vocês, mas aí o dia é surpresa e o conteúdo também, só quando a gente chegar aos 5 mil inscritos. Tá bom, gente? Muito obrigado para vocês. Tenham uma boa semana. Nos vemos no próximo Domingo é Freud. Beijão. Tchau, tchau.